Fala bem, Sapura, tudo bem? Que alegria te ter aqui nesse canal. Meu nome é Lua Tripossi e aqui a gente tá hoje para iniciar uma série nova de conteúdos aqui nesse canal. Se você é o mais novo filho de Deus, se você entrou recentemente na família de Deus, se você é um novo convertido ou se você é um crente com muita história para contar, com muito tempo de casa, bom, esse conteúdo vai servir para você também. O tema da nossa série que se inicia hoje é discipulado. Então olha só, se eu fosse você eu não perderia nenhum episódio. Serão poucos episódios, eu confesso, nessa série que a gente vai lançar os fundamentos, a gente vai preparar a base para a gente crescer, né, em entendimento, em conhecimento daquilo que eu considero o princípio, né, as bases do evangelho. Então faz o seguinte, já se inscreve no canal aí para você não perder nenhum vídeo que vai vir nessa série e daqui a pouco, depois da vinheta, a gente já vai começar o conteúdo. Vem comigo. E pra gente começar então diretamente ao assunto, eu tô dando o nome desse primeiro vídeo, desse primeiro encontro nosso de aula 0 com o tema Conhecendo o Evangelho. E talvez a grande pergunta que a gente precise responder no início é: por que evangelho? Por que uma pessoa, quando ela vai na igreja, ela decide seguir a Deus, né, como a gente ouve por aí, ela se torna uma pessoa evangélica? De onde que vem esse termo? E por que nós falamos tanto, né, sobre pregar o evangelho e tudo mais? A gente vai entender isso hoje com clareza. Então, para ficar claro já no início, nós chamamos de evangelho o convite de Deus para todo o homem. Então, o evangelho nada mais é do que um convite que Deus faz para toda a humanidade, onde quer que a humanidade esteja, em toda tribo, raça, língua, nação, em todos os tempos de toda a história, Deus faz um convite para toda a humanidade. E esse convite nós chamamos de evangelho. Só que para eu explicar um pouquinho mais e deixar um pouquinho mais claro o entendimento sobre essa palavra e sobre o que é evangelho, eu preciso começar te contando uma história. E para isso, a gente vai entrar agora na história do Gênesis. Exatamente, a história no Gênesis, ela explica pra gente com clareza e lança os fundamentos pra gente começar a pensar. E eu quero já que você pegue a sua Bíblia e abre em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 22. Eu vou jogar na tela também para você acompanhar a leitura. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então olha só, a gente lê o texto, mas a gente precisa entender um pouquinho mais do contexto, né? Aonde que houve essa fala, essa interação de Deus e o que estava acontecendo? Bom, se você já ouviu falar da história de Adão e Eva, talvez você já tenha um pouco mais de entendimento do que estava acontecendo. Mas é exatamente nesse momento em que Adão e Eva tinham acabado de comer do fruto que Deus tinha falado para eles não comerem. Eles tinham acabado de desobedecer a Deus. E a consequência imediata, o desdobramento imediato, é Adão e Eva se esconderem de Deus. Porque, se você não sabe, todos os dias Deus descia na virada do dia para passar tempo ali com Adão e Eva, assim dizendo, né? Para se relacionar com eles. E nesse dia específico, mesmo com a desobediência do homem, Deus ainda assim desceu, mas quando ele desceu lá, ele ficou com quem procura, chamou Adão e Eva, e eles estavam escondidos, porque eles tinham acabado de desobedecer. Então é exatamente nesse momento que nós temos esse versículo. É nesse momento que esse versículo chega para explicar todo o plano de Deus para a humanidade, ou evangelho, como a gente viu lá no começo. Vamos entender então? Vamos pro quadro. Primeiro a parte azul. Então o Senhor Deus disse. O primeiro fundamento que eu queria que a gente lançasse aqui é que Deus sempre age de forma didática. Há diversas formas dele nos ensinar, em todas as ações que ele faz. Mas dessa vez, o plano completo dele está revelado nesse único versículo. Vamos continuar entendendo então. Agora a parte vermelha. A palavra conhecer aqui, né? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, significa discernimento. Ou seja, o casal agora conhece o bem e o mal por ter experimentado a desobediência. Nesse ato eles adquirem uma consciência moral, distinguindo o bem e o mal, não permanecendo mais em estado de inocência. Isso é muito importante para o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesse momento que eles desobedecem a Deus, naturalmente há uma separação daquele vínculo, daquela harmonia perfeita que existia entre o homem, a criação de Deus, e Deus em toda a sua santidade. Então, na desobediência, há um rompimento, há uma quebra dessa comunhão perfeita. Mas tem mais coisa no texto, vamos seguir.
é preciso impedir que estenda a mão, a parte verde. Então, nesse momento, Deus toma uma atitude urgente. E eu quero que você pense no momento em que Deus toma essa decisão. Imagina como estavam as emoções naquele momento, como que Adão e Eva estavam. Cara, a gente acabou de desobedecer a única ordem de Deus pra gente não comer. Imagina como estava isso. E de forma didática, depois de Deus tomar essa atitude urgente, ele explica o que ele estava fazendo ao dizer que era necessário impedir que o homem comesse do fruto da vida eterna na condição de desobediência que estavam. Aqui tem o resumo perfeito de qual é a boa notícia. E eu vou te explicar isso. Vamos dar sequência? A parte dourada diz assim: é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, o Senhor impediu que o casal, no Éden, comesse da árvore da vida na condição de desobediência, na condição de pecado, ou seja, na condição de comunhão rompida com Deus. Assim, essa atitude de Deus que parece um tanto quanto curiosa e urgente, Deus estava garantindo que o homem não comeria da árvore da vida na condição de pecado. Ou seja, se o homem comesse nessa condição, ele viveria eternamente longe de Deus. Então uma atitude que parece urgente de Deus, que parece até um tanto quanto, eu diria, intensa, era uma atitude de amor de Deus. Porque quando ele expulsa Adão e Eva do jardim, ele está tirando a possibilidade de Adão e Eva comerem de um fruto que faria com que eles e toda a humanidade vivessem eternamente longe de Deus. Agora eu te pergunto, é ou não é uma boa notícia o que a gente está construindo aqui? Daqui a pouco você vai entender. Bom, eu preciso que você tenha clareza de que o homem não foi criado para viver nessa condição de pecado, de morte, de desobediência. Não foi. Tanto é que você pode, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 15 ao 17, você vai ver que Deus criou o homem para cultivar o jardim e o homem decidiu ignorar a vontade de Deus. Então Deus, na sua bondade, deu liberdade ao homem para que escolhesse um relacionamento com ele. E o homem, na sua maldade, acabou escolhendo não obedecer. Então eu quero deixar bem claro que Deus não criou o homem, a humanidade. Quando eu falo homem, é a humanidade, você entendeu? Então eu quero deixar bem claro para você. Deus criou o homem para viver, primeiro, sem mal, viver sem dor, viver sem sofrer e viver sem morte. Vamos mudar esse slide, vamos mudar. Então é muito importante a gente deixar claro que Deus criou o homem para viver, essencialmente, sem mal, sem dor, viver sem sofrer e, claro, viver sem morte. Então a gente precisa deixar esse ponto bem estabelecido para a gente continuar nosso raciocínio, beleza? Por isso, nós chamamos isso tudo que eu expliquei para vocês de evangelho, ou seja, a boa notícia. Evangelho significa justamente boas novas e boa notícia. Talvez você me pergunte, mas aonde está a boa notícia de que a gente escolheu viver eternamente longe de Deus e, naturalmente, viver com mal, com pecado, com desobediência e com tantas coisas ruins? Bom, eu vou te explicar por que isso é uma boa notícia. Jesus Cristo nos deu o passe para a gente poder retornar para esse ambiente onde Adão e Eva viviam, só que antes do pecado, antes da desobediência. É uma ótima notícia, não é? Agora, por toda a eternidade e sem a presença do pecado e suas consequências. Fala pra mim se não é uma boa notícia, saber que a gente pode voltar pro mesmo lugar que Adão e Eva estavam, em perfeita harmonia com Deus, longe de tudo que é mal, longe de tudo que é pecado, tudo que é morte. A gente pode voltar por causa de Jesus Cristo. Mas eu preciso também deixar claro que, por outro lado, não foi tão simples assim. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre Jesus Cristo e a sua crucificação, a paixão de Cristo, como a gente chama, né? Mas olha só, isso é tema de outro episódio, então a gente não vai entrar nesse aspecto hoje, tá? Vamos voltar para a ideia aqui de boa notícia. Mesmo com a queda do homem, Deus permaneceu com seu desejo de morar entre nós. E isso muda tudo, porque quando Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, né, e se afastar dele por opção, Deus, expulsando eles do Éden, né, para garantir que eles não vivessem eternamente longe dele, Deus continua com esse desejo de habitar com a sua criação, especificamente os seres humanos. Então Deus permaneceu com essa vontade ao decorrer de toda a história. E uma das provas que a gente tem para mostrar isso na história da Bíblia é as formas que Deus interviu na história com esse objetivo de habitar no meio do seu povo. O primeiro deles, por exemplo, é o tabernáculo, né? A gente tem o texto de Êxodo 25, do 1 ao 9, que mostra Deus orientando ali a construção de um local para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Então Deus ele orientou para que fosse construído de fato um ambiente físico para que ele pudesse se manifestar com o objetivo de habitar no meio do seu povo. Então o desejo dele permaneceu.
A segunda forma que ele buscou cumprir esse desejo, assim dizendo, é através da encarnação. Então Jesus ele reforça o seu desejo de habitar com a criação quando ele vem para a Terra na forma humana, Deus se fazendo carne. Em João 17, do 20 ao 22, por exemplo, nós temos um texto que diz: para que eles sejam um, assim como nós somos um. Era, que sempre foi, o desejo de Deus habitar entre seu povo, e em Jesus ele pôde de alguma forma cumprir esse desejo também de uma forma um pouco mais física, eu diria, né? Ele se encarnou de fato para habitar no meio do seu povo. E claro, o terceiro ponto é justamente a nossa fase atual, é o que nós chamamos de habitação. Após Jesus subir, né, após ele ter sido morto e ressurreto, ele envia o Espírito Santo que ele tinha prometido. E agora Deus passa a morar dentro de nós. Só que você bem sabe que nós somos imperfeitos, nós somos templo de Deus. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, habita em nós, mas é verdade que nós somos templos imperfeitos ainda, não é verdade? E por causa disso mesmo, nós entramos no quarto ponto, a quarta etapa desse desejo do Senhor, que é comunhão. E eu vou te explicar isso. Como eu disse, nós não somos templos perfeitos, nós estamos caminhando para essa perfeição, né? Mas Jesus ele prometeu pra gente que ele vai voltar e vai levar a gente para estar com ele para todo o sempre. Você pode conferir em João 14:3, tem esse texto lá. Por isso nós dizemos que Jesus vai voltar. E eu tenho certeza que você ouve isso há muito tempo, na verdade. A gente diz que ele vai voltar porque ele vai cumprir o desejo do Pai de comunhão eterna com a sua criação, sem o pecado que hoje nos separa. Então Jesus, ele abriu um vivo caminho para que por meio dele a gente pudesse ter acesso a Deus novamente, e lá no futuro ele vai voltar para buscar a gente, para que a gente viva eternamente com ele naquela condição antes da desobediência humana. Agora fala para mim se não é a boa notícia isso. Então vamos resumir o que a gente conversou aqui? Chamamos de boa nova ou de evangelho a notícia de que Deus preparou um lugar para que ele possa cumprir o seu desejo de morar com a sua criação eternamente, longe de todo pecado, toda maldade, com alegria e prazer incomparável, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, agora que a gente entendeu que a boa notícia é que nós tínhamos um plano para viver com Deus eternamente, em perfeita harmonia, amor, alegria e prazer, e que a nossa desobediência nos tirou desse ambiente, mas que Deus continuou com seu desejo de habitar com a sua criação, e teve algumas formas de fazer isso durante a história, sabendo que lá no futuro ele vai criar esse ambiente perfeito para a gente estar com ele quando Jesus voltar, através do sacrifício de Jesus. A pergunta que fica é: mas o que Jesus precisou fazer e o que é esse sacrifício necessário para termos acesso a essa eternidade com Deus? Bom, isso já é tema da próxima lição, então espero ter gerado dúvida em você. Agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Então você pode usar o campo de comentários aqui pra gente interagir, conversar um pouquinho mais. E olha só, já se inscreve porque você pode ser notificado quando essa série continuar, e tem muitas outras coisas, muitos outros projetos vindo por aí, tá bom? Então não perca essa série de discipulado, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, fechou? Fica na paz, benção pura, até o próximo episódio. Tchau, tchau.